soube que alguns não sabem que os protestos não são orgânicos, sendo financiados por entidades anti-americanas como George Soros e a China. Alguns realmente acreditam nisso. Os protestos, o apoio ao regime iraniano, o apoio ao Hamas, a captura anti-Maduro, o movimento anti-ICE, todos esses protestos que parecem criar essa sensação de confusão e caos. E os americanos que são contra o governo, todos eles estão sendo pagos por agentes como a China e por figuras como George Soros. Eles estão sendo pagos e estão recebendo muito dinheiro. Esses protestos são organizados de forma nada orgânica. Na minha opinião, quem melhor expõe isso é o jovem jornalista Nate Friedman, que vai às ruas quase toda semana, para mostrar ao mundo que esses manifestantes não estão lá por convicção ideológica, a maioria nem sabe pelo que protesta. Eles estão lá, pois recebem uma quantia considerável para isso. Vale lembrar que, muitas vezes, o caos que estamos vendo não é apenas porque estamos vivendo em uma época caótica. Na verdade, está sendo organizado e financiado por pessoas que querem ver a queda dos Estados Unidos. A situação ficou tão ruim que até Donald Trump resolveu denunciar. E nós vamos falar sobre os protestos pró-regime iraniano, porque o fato de haver americanos apoiando o terrorismo nas ruas é muito perturbador. E é um golpe tão duro para todos os iraniano-americanos que vem gritando aos quatro ventos nos últimos 47 anos. Mas, além disso, é importante lembrar que essas pessoas estão realmente agindo contra os Estados Unidos, e há um preço que deve ser pago por isso. Mas até agora, isso parece estar passando meio despercebido, exceto pelo Trump. Vamos assistir isso por um instante. É uma música. Todo mundo na frente. Eu já vi isso em 10, 20 ou mais protestos diferentes. O presidente continuou falando sobre isso. Deixe-me mostrar isso pra você, quero ver sua reação. Eles realmente têm pessoas, e é difícil conseguir essas pessoas. Todos eles são pagos, a maioria dessas pessoas é paga. David, tudo bem? Não te reconheci. Jenny, como você está? Julie, tudo bem? Bom te ver de novo. Você lidera o Fórum do Povo e recebeu 20 milhões de dólares de Roy Neville Singham para protestar. Por que não quer falar comigo? Você nega ter recebido esse dinheiro? Você não nega isso. Onde eles encontraram essas pessoas? O que você acha do povo da Venezuela comemorando nas ruas? Qual sua opinião sobre isso? Quero dizer, no fim das contas, eu estou ao lado do povo da Venezuela contra o imperialismo dos Estados Unidos. Eles são as pessoas mais feias que já vi. Como o PSL está envolvido nesse protesto? Sabe, dá pra ver que eles são pagos quando tem cartazes novinhos, lindos, impressos por tipo uma impressora de altíssima qualidade. Eles organizaram isso bem rápido. E tem uma mulher aí. Libertem Maduro. Estou cansado, precisamos de mais gente aqui fora. Libertem Maduro. Não deveríamos Estar na Venezuela agora. Por que você quer que eles sejam libertados? A maneira certa de fazer isso não é cometendo crimes ilegais você mesma. Qual é a maneira certa de fazer isso? Eu não posso te dizer qual é a maneira certa de fazer isso, mas agora o que eu sei é que essa não é a maneira certa. Não sei, mas ele deveria estar livre. Ela alcançou a placa. Partido pelo Socialismo e Libertação. O PSL está financiando isso. Acho Trump uma das pessoas mais engraçadas que existem. Não sei se ele quer ser comediante, mas ele é hilário. E ele está certo. Ao ver esse conteúdo assim, percebe-se que aqueles grandes protestos assustadores são ridículos e que essas pessoas não têm soluções. E um dos maiores sinais de que alguém está ali nem é um protesto, é só para criar caos mesmo, e não está realmente interessado em nada. O sinal é quando eles não têm nenhuma solução para propor. Quando eles dizem, isso é terrível, e você pergunta, é terrível? Então qual seria uma opção melhor? E eles respondem, eu não sei, não importa, só sei que isso é terrível, isso é terrível. Isso acontece em toda a política. Aquela pessoa faz um trabalho horrível no governo. Então, como ela faria melhor? Não sei, isso não é problema meu, mas eles fazem um trabalho horrível. É um claro sinal de manipulação quando alguém não entende as questões. Não adianta se frustrar com alguém sem saber como seria um bom trabalho. Adoro o Trump, acho ele hilário, mas o que Nate Friedman está fazendo é brilhante. Podemos conversar sobre isso? Ele chega com as informações reais e os fatos de verdade. E pode parecer algo incrível pra gente, porque nos acostumamos tanto com o jornalismo sendo péssimo, o jornalismo sendo literalmente o pior. Mas é isso que os jornalistas deveriam fazer.
Eles deveriam saber exatamente quem estão investigando, deveriam saber exatamente quais são as histórias. E ele sabe os nomes dos protestos, sabe os nomes dos manifestantes, sabe as diferentes funções, as diferentes pessoas financiando coisas diferentes. E esses manifestantes sempre ficam surpresos porque acham que podem simplesmente se safar. Mas vai chegar a hora em que eles vão ter que pagar. O PSL coloca esses cartazes porque não é só sobre a Venezuela, mas sobre implantar o socialismo no país inteiro. Por isso, todos eles, veja, Answer Coalition está no rodapé. PSL, Answer Coalition e People's Forum organizam juntos. Quase todo protesto que você vê em Nova York, você pode reconhecer a Answer Coalition pelos cartazes amarelos, e os pretos e brancos são do PSLAnswerCoalition.org. Significa Haja Agora para parar a guerra e acabar com o racismo. Eles foram fundados há mais de 20 anos e seu principal patrocinador fiscal é o Progress Unity Fund. O Progress Unity Fund recebe seu dinheiro da Tides Foundation. Agora, adivinha quem deu 25,8 milhões de dólares para a Tides Foundation em apenas um ano? George Soros. Agora, o patrocinador fiscal do PSL é o Progress Unity Fund. E nós sabemos pelo último episódio que o patrocinador do Progress Unity Fund é a Tides Foundation. George Soros deu 40 milhões para a Tides Foundation. Agora também exibem apoio ao terror, colocando bandeiras do Hezbollah em panfletos. você disse que ele segue o manual de Hitler como judeu. Gostaria de entender isso, pois não quero outro Hitler. Como ele faz isso? Eu sou o mundo hoje. Isso é... Então ela terminou com você. Aí... Nate. Certo. Então é isso que o Nate é. É uma música e todos concordamos que ele faz um ótimo trabalho, mas é sobre isso que quero falar hoje. Especificamente, quando se trata da guerra do Irã, você está vendo todos esses regimes pró-Irã. E, novamente, há tantos fatores sobre os quais deveríamos estar falando. Por que George Soros financia isso? Como é o socialismo na América? E por que eles estão lá fora? E por que eles não são punidos pelo que fazem? Mas quando você vê manifestantes lá fora defendendo algo que parece ser realmente perigoso e negativo, você precisa se lembrar de que esse caos não é só porque as pessoas são totalmente insanas, e sim, muitas pessoas são totalmente insanas. Na verdade, isso é financiado e planejado como parte de uma estratégia importante para fazer americanos e pessoas no mundo sentirem que tudo está desmoronando. Refiro-me especificamente à guerra do Irã, que está fazendo tanto bem. Veja o que esse cara diz. Ela mantém contato diário com a família no Irã. Meus amigos estão no Irã. Ainda consigo falar com eles às vezes quando tenho acesso à internet. E nenhum desses caras, nenhum deles, eles não são iranianos. Eu sou iraniana, eu sei melhor do que tudo isso. Pessoas no Irã. Eles estão felizes, eles estão muito felizes porque há 47 anos lutam contra esse regime. Tentamos protestar para mudar esse regime, mas não conseguimos. Porque eles mataram mais de 50 mil pessoas em apenas 2 dias, em apenas 2 malditos dias. Então agora, a única maneira de sairmos desse regime é até aqui. Então, por favor, calhe a boca. Se você não conhece o meu país, não fale sobre o meu país, é isso. Sabe por que manifestantes assim me irritam? Não é só porque estão causando caos, mas porque usam pessoas que estão sendo mortas para empurrar suas próprias agendas políticas. Acabamos de lançar um episódio na JNS TV sobre isso. Confira o programa da MIARC, onde discutimos as estratégias reais usadas pela mídia. O povo iraniano protesta nas ruas. O que estão fazendo? Não percebem o dano que causam? Ao apoiar o regime pró-Irã, vocês os encorajam, resultando em mortes no Irã. Essas pessoas não ligam, pois recebem salário. O que você acha da estratégia do presidente Trump? Você aprova suas ações? Sim, com certeza. Obrigada, de verdade, muito obrigada. Ele foi o único que teve coragem, que fez isso. Nós realmente agradecemos por isso. O que você responde aos esquerdistas que afirmam que não deveríamos nos envolver em outros conflitos? Eu tento conversar com eles com muita calma e explicar o que aconteceu comigo e o que aconteceu com todos os iranianos no Irã. Mas eles não querem aceitar porque tem essa ideologia de que só devem lutar contra Trump e Israel. Mas eles não abrem os olhos para ver o que está acontecendo no Oriente Médio. Não é só sobre o Irã. Todos os muçulmanos, todos os países árabes estão sofrendo por causa da República Islâmica.
Você sabe, a República Islâmica ajudou Bashar Assad a matar mais de 500 mil sírios. A República Islâmica fez isso no Iêmen. Eles ajudaram os Houthis a matar mais de 350 mil pessoas no Hezbollah. Todo o Hezbollah atua em nome da República Islâmica. Eles destruíram o Oriente Médio. Por que os muçulmanos? Eles não lutam contra esse regime. Eles deveriam ser os primeiros a lutar contra eles. Eu nem consigo acreditar nesses caras. Eles nunca saem do Oriente Médio, nunca tiveram essa experiência de viver em um país assim. Eles nos estupram. Eles estupram as garotas na prisão e eu nem consigo acreditar como eles permitiram que isso acontecesse na porra da América. Eu não sei. Esse é o verdadeiro preço de protestar. Esse é o verdadeiro preço disso. É engraçado, é um salário, tá bom, é criar o caos. Não, você é responsável por protestar em favor de ideologias terroristas perigosas. Apoiar isso é encorajar diretamente o terrorismo, e acredito que todos deveriam pagar por isso. Quem participa desses protestos, lembrando, protestar é um direito. Você deveria poder sair e fazer o que quiser. Mas se você está sendo pago para apoiar o terrorismo, precisa haver algum tipo de brecha legal que possa provar isso. Não, se você está sendo pago para apoiar o inimigo de um país com o qual você está em guerra. Isso, para mim, parece algo com o qual o governo realmente não pode simplesmente deixar essas pessoas saírem impunes. Isso me incomoda quando vejo isso de novo. No início, é divertido e ridículo. Veja o que essas pessoas fazem. Pense na jovem iraniana com amigos e familiares estuprados e mortos no Irã. Imagine como ela se sente ao ver isso. É isso que acontece na América sob pessoas como George Soros e a China, todos incentivados a destruí-la por dentro. É exaustivo e triste. Mas, de novo, é isso que você tem que lembrar, que a maioria das pessoas entende a perspectiva dessa garota. Elas estão ao lado do Irã. São as pessoas pagas, as pessoas terríveis, as pessoas que literalmente não têm nenhuma capacidade moral de realmente defender algo importante e de dizer não ao dinheiro, porque discordam disso. Essas pessoas criam o caos, não a maioria de nós. Obrigada pela atenção e lembre-se, hoje será um bom dia.